Salve, meus amigos! Tudo bem com vocês? Victor Vieira chegando com as notícias sobre o transporte rodoviário de passageiros. A ANTT autoriza Expresso Guanabara a operar linha interestadual entre Fortaleza e João Pessoa. Termo de autorização da ANTT contempla também sessão entre João Pessoa e Mossoró. A empresa terá de até 30 dias para iniciar os serviços. Essa e mais notícias logo após a vinheta. Solta a vinheta! A Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, publicou nesta quarta-feira, 28 de maio, no Diário Oficial da União, a edição Supras 1800, de 22 de maio de 2025, que autoriza a Expresso Guanabara Limitada, inscrita no CNPJ número 41 550 112 1000 contrário 01, a operar uma nova linha de transporte rodoviário interestadual de passageiros no trecho que liga as capitais de Fortaleza, Ceará, a João Pessoa, Paraíba. Com a decisão, foi emitido o termo de autorização, o TAR, no CEPB 004-9092, sob o regime de autorização, incluindo também a seção complementar entre João Pessoa, Paraíba e Mossoró, Rio Grande do Norte. De acordo com a determinação assinada por Juliano de Barros Samor, superintendente de serviços de transporte rodoviário de passageiros da ANTT, a Expresso Guanabara terá um prazo de até 30 dias para iniciar a prestação do serviço, contados a partir da vigência do TAR. Esse prazo pode ser prorrogado uma única vez por igual período, desde que haja justificativa formal. A decisão estabelece ainda que a autorizatória deve operar exclusivamente nas seções especificadas no TAR, sendo vedada a exploração de seções em municípios não contemplados na autorização. Linhas autorizadas: Fortaleza, Ceará a João Pessoa, Paraíba e João Pessoa, Paraíba a Mossoró, Rio Grande do Norte. O ato também detalha condições para eventual extinção ou cassação da autorização, como a perda de requisitos legais, infrações graves ou a renúncia voluntária da empresa, sempre respeitando o direito à ampla defesa e ao contraditório. A ANTT autoriza a operação simultânea da Nordeste Transportes em linhas de São Paulo a Foz do Iguaçu, Paraná e Assunção, no Paraguai. Decisão da ANTT permite integração operacional entre linha interestadual e internacional. A empresa deverá manter horários compatíveis. Na edição desta quarta-feira, 28 de maio, do Diário Oficial da União, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, publicou a decisão Supras 1804, de 22 de maio de 2025, que autoriza a Nordeste Transportes Limitada a realizar a operação simultânea entre duas linhas de transporte coletivo rodoviário, a Interestadual São Paulo a Foz do Iguaçu, Paraná, e a Internacional São Paulo a Assunção, Paraguai. Com a autorização, a empresa poderá operar de forma conjunta o trecho entre São Paulo e Foz do Iguaçu, que é comum às duas linhas. São os termos de autorização, o TAR, número SPPR 0123001 interestadual e prefixo número 08188500 internacional. Integração operacional. A decisão atende ao pleito da Nordeste Transportes e visa otimizar a operação e a oferta de transporte aos passageiros que utilizam a rota entre Brasil e Paraguai, passando pelo tradicional corredor rodoviário que liga São Paulo a Foz do Iguaçu. Conforme a resolução da ANTT número 6033 de 2003, que regula o serviço de transporte rodoviário coletivo interestadual sob o regime de autorização,
A empresa deverá manter os quadros de horários sempre atualizados e compatíveis entre as duas linhas que integram a operação simultânea, sob pena de sanções e medidas administrativas. A decisão foi assinada por Juliano de Barros Samor, superintendente de serviços de transporte rodoviário de passageiros da ANTT, e entrou em vigor na data de sua publicação. A ANTT autoriza Reunidas Transportes a operar linha interestadual entre Francisco Beltrão, Paraná e Florianópolis, Santa Catarina. Nova linha autorizada pela ANTT inclui 30 seções e amplia a oferta de transporte regular entre Paraná e Santa Catarina. A empresa tem até 30 dias para iniciar a operação. Na edição desta quarta-feira, 28 de maio, do Diário Oficial da União, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, publicou a decisão Supras 1801, de 22 de maio de 2025, que autoriza a Reunidas Transportes S.A. a operar uma nova linha de transporte rodoviário interestadual de passageiros, sob o regime de autorização, no trecho Francisco Beltrão, Paraná, a Florianópolis, Santa Catarina, com diversas seções intermediárias. Com a emissão do termo de autorização, número SCPR 007-7031, a empresa poderá oferecer serviços regulares que contemplam um total de 30 seções, interligando municípios dos estados do Paraná e de Santa Catarina, como Balneário Camboriú, Itajaí, Joinville, Mafra e São Bento do Sul, entre outros. Ampliação da conectividade interestadual. A nova autorização representa um importante reforço na malha de transporte coletivo interestadual, especialmente para as regiões sudoeste do Paraná e norte de Santa Catarina, promovendo maior conectividade e alternativa de deslocamento aos passageiros. Conforme previsto na decisão, a Reunidas Transportes deverá iniciar a prestação do serviço no prazo máximo de 30 dias, a contar da vigência do TAR, sendo possível uma única prorrogação por igual período, desde que devidamente justificada. O não cumprimento deste prazo pode resultar na revogação da autorização. A empresa deverá operar estritamente as seções autorizadas, sendo vedada a inclusão de municípios não contemplados no termo. Além disso, a decisão estabelece regras para eventual extinção e cassação do TAR, conforme prevê a legislação vigente. Seções autorizadas. A linha principal, Francisco Beltrão, Paraná, Florianópolis, Santa Catarina, abrange as seguintes seções intermediárias: Clevelândia a Balneário Camboriú, Francisco Beltrão a Balneário Camboriú, Pato Branco a Balneário Camboriú, Clevelândia a São Bento do Sul, Clevelândia a Rio Negrinho, Clevelândia a Mafra, Clevelândia a Joinville e Clevelândia a Florianópolis. Francisco Beltrão a Florianópolis, Pato Branco a Florianópolis, Francisco Beltrão a Joinville, Francisco Beltrão a Mafra, Francisco Beltrão a Rio Negrinho e Francisco Beltrão a São Bento do Sul, Clevelândia a Itajaí, Francisco Beltrão a Itajaí, Pato Branco a Itajaí, Francisco Beltrão a Itapema, Marmeleiro a Joinville, Marmeleiro a Mafra, Marmeleiro a Rio Negrinho, Marmeleiro a São Bento do Sul, Palmas a Joinville, Palmas a Mafra, Palmas a Rio Negrinho, Palmas a São Bento do Sul, Pato Branco a Joinville, Pato Branco a Mafra, Pato Branco a Rio Negrinho e Pato Branco a São Bento do Sul. A decisão foi assinada por Juliano de Barros Samor, superintendente de serviços de transporte rodoviário de passageiros da ANTT, e entra em vigor na data de sua publicação. A ANTT revoga 11 autorizações da BusX e suspende as operações da empresa. Decisões da ANTT foram publicadas nesta quarta-feira, 28, no Diário Oficial da União, e determinam a paralisação de operações em rotas como Brasília a São Paulo, Rio de Janeiro a São Paulo e São Paulo a Belo Horizonte. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, publicou na edição desta quarta-feira, 28, do Diário Oficial da União, 8 decisões que determinam a revogação de autorizações e a consequente paralisação de operações da BusX Limitada, também conhecida como JS Turismo, em diversas linhas interestaduais. As medidas assinadas pelo Superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da ANTT, Juliano de Barros Samor, atendem à determinação judicial e a procedimentos administrativos internos. As linhas afetadas são
Salgueiro a São Paulo, Cajazeiras a São Paulo, Rio de Janeiro a São Paulo, Recife a Natal, Brasília a São Paulo, Natal a Salvador, Natal a São Paulo, São Paulo a Governador Valadares, São Paulo a Belo Horizonte e Brasília a Goiânia. Em todas as decisões ficou estabelecido que, caso haja bilhetes emitidos após a publicação das revogações, a transportadora deverá assegurar aos passageiros a devolução integral dos valores pagos ou providenciar passagens em empresas autorizadas às custas da própria BusX Limitada, conforme determina a Lei nº 11.975 de 2009 e a Resolução ANTT nº 6.033 de 2003. As paralisações entraram em vigor a partir de 25 de abril de 2005, mas os atos administrativos somente foram oficializados nesta quarta-feira, consolidando o cumprimento de decisões judiciais oriundas da ação ordinária número 008-98-48.2014.4.01.3400. A ANTT indefere pedido da Expresso Satélite Norte para operar a linha interestadual entre Belém e São Paulo. Decisão da ANTT, publicada no Diário Oficial da União, desta quarta-feira, 28 de maio, rejeita a solicitação de emissão de termo de autorização para a linha e suas seções. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, indeferiu o pedido apresentado pela empresa Expresso Satélite Norte Limitada para operar o serviço regular de transporte rodoviário coletivo interestadual de passageiros na linha Belém-Pará a São Paulo e suas respectivas seções. A decisão consta na decisão Suplas 1802, de 22 de maio de 2005, publicada na edição desta quarta-feira, 28 de maio, do Diário Oficial da União, o DU. De acordo com o documento, a negativa ocorreu porque os mercados solicitados não são autorizados a requerente. A lição foi assinada por Juliano de Barros Samor, superintendente de Serviço de Transporte Rodoviário de Passageiros da ANTT, e tem a validade a partir da data de sua publicação. A lição considerou ainda que consta no processo número 50.505.025.193/2005-65, no qual a agência analisou o pedido da transportadora. Galera, veio um mar de notícias aqui pra gente e vou estar destacando aqui com vocês as notícias. Vamos para a primeira notícia, que vem da nossa querida Expresso Guarabara, que ela conseguiu autorização junto à ANTT para estar operando agora a linha interestadual entre Fortaleza e João Pessoa. Ela inclui ainda uma seção, né, que é o caso da linha que vai estar integrando João Pessoa e Mossoró, João Pessoa para a Mossoró, Rio Grande do Norte. Claro, a linha Fortaleza será a João Pessoa, Paraíba. Para quem mora no caso, especificamente dizendo aqui em João Pessoa, quiser ir para Mossoró, quem mora em Mossoró e quiser ir para João Pessoa, vai poder ir sim vai poder ir pela Expresso Guarabara. E parabéns à nossa querida Expresso Guarabara, que vocês continuem por muitos e muitos anos operando as suas linhas, mas aquilo, sempre prezando pelo bem-estar dos seus passageiros e também de seus colaboradores. Vamos para a segunda notícia, que vem da Nordeste Transportes. Ela acabou de receber a autorização da ANTT para a operação simultânea na linha que ela vai fazer, né, São Paulo, Foz do Iguaçu e Assunção, tá? Lembrando que essa linha ela corresponde ao corredor rodoviário entre São Paulo e Foz do Iguaçu, que ela vai estar fazendo aqui. Ela pediu duas autorizações, que foi concedida, que é a linha São Paulo a Foz do Iguaçu, Paraná, e São Paulo a Assunção, Paraguai. E no caso aí, ela vai ter que manter os horários, né? O quadro de horários sempre atualizados e compatíveis, sob pena de sanções e medidas administrativas em resolução específica. Para quem mora em São Paulo e quiser a Foz do Iguaçu, ou quem mora em Foz do Iguaçu quiser ir a São Paulo, e consecutivamente, se alguém que mora em São Paulo quiser ir para Assunção, Paraguai, ou quem mora em Assunção, Paraguai quiser ir a São Paulo, vai poder ir sim pela Nordeste Transportes. E
Parabéns à nossa querida Nordeste Transportes, que vocês continuam por muitos e muitos anos operando as suas linhas, mas é que sempre prezando pelo bem-estar dos seus passageiros e também de seus colaboradores. Vamos para a terceira notícia, que vem da Reunidas Transportes, a nossa querida Reunidas Transportes, galera. Ela foi autorizada a juntar a NTT para operar a linha interestadual entre Francisco Beltrão, Paraná e Florianópolis, Santa Catarina. Pois bem, ela vai estar operando a linha entre Francisco Beltrão, Paraná, a Florianópolis. E vai estar beneficiando aí o pessoal que mora nas regiões sudoeste do Paraná e norte de Santa Catarina. Vou estar destacando aqui com vocês algumas sessões dessas 30 sessões que foram incluídas na linha Francisco Beltrão, Paraná, a Florianópolis, Santa Catarina, que é o caso da linha Francisco Beltrão, Paraná, a Balneário Camboriú, Santa Catarina, a linha Francisco Beltrão, Paraná, a Itajaí, Santa Catarina, e Pato Branco, Paraná, a Joinville, Santa Catarina. Então, galera, quem mora nessas localidades, né, no caso do Pato Branco, Francisco Beltrão, e até mesmo em Cleveland, no Paraná, e quiser ir para alguns destinos aí de Santa Catarina, como Joinville, Florianópolis, Joinville, Itajaí, vai poder ir sim pela Reunidas Transportes. E parabéns para a Reunidas Transportes, que vocês continuem por muitos e muitos anos operando as suas linhas, mas é aquilo, sempre prezando pelo bem-estar de seus passageiros e também de seus colaboradores. Vamos para a quarta notícia, que vem da BusX. E não é notícia boa, é uma notícia muito ruim. Ela acabou tendo as suas autorizações, são 11, revogadas pela ANTT. E as operações foram suspensas. O que está acontecendo? Houve uma batalha judicial, aí é bem antigo essa batalha judicial, que foi travada entre o grupo JCA versus a JS Turismo, que é a BusX. E infelizmente a empresa, né, a BusX, foi bem prejudicada. Ela teve 11 autorizações revogadas, sendo que as principais, eu vou estar destacando aqui todas as linhas que foram afetadas, que foi a linha de Salgueiro, Pernambuco, São Paulo, Cajazeiras, Paraíba, São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Pernambuco, Natal, Rio Grande do Norte, interligação entre Pernambuco e Rio Grande do Norte, Brasil, Distrito Federal, São Paulo, Natal, Rio Grande do Norte a Salvador, Bahia, Natal, Rio Grande do Norte a São Paulo, São Paulo, Governador Valadares, Minas Gerais, São Paulo a Belo Horizonte, Minas Gerais, e Brasília, Distrito Federal a Goiânia, Goiás. Essas, para quem conseguiu passagem aí pela BusX, né, nessas linhas que eu acabei de citar aqui agora, vai ter que ir no guichê, tá? Isso é para quem conseguiu a sua passagem logo após a decisão. Vai ter que ir no guichê da BusX, primeiramente pedir o valor, né, o valor que você comprou, né, que você pagou pela sua passagem de volta, ou você adquirir uma passagem por uma outra empresa autorizada, só que às custas da própria BusX Limitada, ela que vai ter que pagar essa passagem que você vai estar adquirindo por uma outra empresa autorizada. Infelizmente a BusX teve sua operação. A sua operação ela foi suspensa. Eu falei aqui 8 linhas, mas são 11 autorizações. Essas foram as principais que foram afetadas. E é isso. E vamos para a quinta notícia para encerrar o bloco, que vem da Expresso Satélite Norte. Galera, ela pediu a autorização para estar fazendo a linha entre Belém e São Paulo e suas respectivas seções
mas infelizmente foi negada. Sobre aquela alegação de que os mercados objetos do pleito de emissão de TAR não são autorizados a requintes. Isso significa que a Express Satellite Norte não possui a autorização para estar operando as linhas que solicitou. Então, infelizmente, ela não vai poder operar a linha entre Belém a São Paulo. E é isso, galera. Que Deus te dê a paz, inicie seu dia e até o próximo vídeo.